Vamos falar do pássaro? A entrevista da ESPN que rolou, bola da vez? Será que foi bola cheia, bola murcha? Uma bola que tanto faz? Não falou nada de legal ou falou alguma coisa útil? Vamos ver o que aconteceu. Bora, vamos falar dele. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Obrigado pelos inscritos, obrigado pelos recados, pelas mensagens. Tamo junto. E se você gosta do canal, compartilha, curta e me ajude a chegar aos 4.000 inscritos. Falta pouco. Vambora? Tamo junto. Então, o Pássaro ele deu uma entrevista hoje na ESPN, onde ele falou algumas coisas. Eu esperava ter um pouco mais de polêmica no que ele ia falar, mas eu achei uma entrevista assim, padrão, sabe? Não vou falar que foi uma entrevista maravilhosa, que foi uma entrevista de um São Paulino, sabe? Coisas do tipo. Mas foi entrevista ali, ó. Entrevista tipo que uma emissora gosta de fazer. Sabe? A emissora pergunta, ele responde e convém aos dois e tá tudo certo, sabe? Não vi um cara, o São Paulo não tem um cara como o Lugano, que quando ele é entrevistado, ele fala com o coração, porque ele é São Paulino, né? Nós sempre falamos isso. O São Paulo não tem gestão, o São Paulo não tem quem defenda, o São Paulo não tem o poder, não tem bastidor. E essa entrevista mostrou exatamente isso. Elogios, alguns esclarecimentos jurídicos, enfim. Mas vamos ver o que mais ele foi questionado e ele respondeu. Vamos lá. O Pássaro falou do Paulistão, que acha que vai voltar e não sabe ainda. É o que todo mundo sabe. Hoje falar de futebol no Brasil e no mundo é um achismo. Porque não tem como saber. Não tem. Hoje não tem se vai ter Paulista, se não vai ter, se vai ter um brasileiro um pouco em pontos corridos, outro pouco em mata-mata, se vai ter Libertadores, se não vai ter. Não tem como saber, gente. Não tem. Falou o que todo mundo já sabia. Aí ele falou que o São Paulo não tinha um software que identifica como o jogador está. É uma vergonha um clube não ter tido isso ainda. Né, que tem o software que analisa o jogador, vê lesão, vê se ele tá bem, se ele pode jogar, se não, tem que relaxar, como que tá a lesão, enfim, preparo físico, né? Não tinha. E hoje tem, graças a Deus, mas que ainda falta caminhar muito, porque nosso preparo físico tava uma bosta até pouco tempo aí, né? Não vou colocar pra frente, não. Mas falou, enfim, belezinha. Aí o Pássaro falou também do Calazans, que ele se decepcionou com o Calazans. Aí eu pergunto, meu querido, pra que você trouxe ou Leco ou Raí, enfim, Calazans? 23 anos. Nem jogou pelo São Paulo, ainda tá recebendo o dinheiro do São Paulo. Agora eu falo, pra quê? Não tem explicação. Não tem explicação. Ah, não, mas eu me decepcionei. Cacete, mano. Olha a base que o São Paulo tem. Pra que traz um jogador mediano? Mediano. Não tem nada de espetacular. E tá aí no São Paulo, recebendo dinheiro. Ah, mas nós não contratamos por erros. Nós contratamos sempre querendo acertar. Amigão, escuta aqui. Você tem uma base chamada Cotia, que tem vários nomes bons para subir. Para que você vai contratar? Sabe por quê? Porque não tem um cara que saiba de futebol realmente no São Paulo, na presidência, sentado na presidência, que fale quando o técnico pediu, né? Foi o Cuca, não foi que pediu o Calazans? E aí um presidente de verdade vai falar, amigão, não tem porquê. Escolhe alguém da base que eu subo. Né? Chama alguém da base. Não precisamos contratar um jogador de 23 anos que nem foi destaque no Fluminense. Né? Não fede nem cheira, cheira nem fede, sabe? E veio pro São Paulo, só nas baladas. Então, ou seja, foi um erro sim, sabe? De contratar. Mas o São Paulo não tem a estrutura de um clube sério. Continua assim, continua. Aí outra pergunta que foi questionada. A venda dos meninos, né, da base, enfim, do Valse, que não só o Bragantino, mas também o Arsenal. Aí teve o do Antony, enfim.
Nós sabemos que hoje, com a Lei Pelé e com empresários, o jogador tem todo um trâmite, sabe? Todo um trâmite para ficar no clube. Não é igual anos atrás, que o clube mandava no jogador. Hoje ele não manda, acaba não mandando. Ele tem, você pode ter 100%, mas quando vai falar assim, ó, a gente não quer te vender. Aí você tem que te oferecer algo para o jogador. Dinheiro, aumento salarial, se o cara tá indo bem. Que nem o Igor Gomes, né, que teve um aumento salarial muito justo. Porque é bom jogador. O mais pronto aí, até melhor que o Antony. O Antony não sabe chutar. E vai com essa dificuldade. Então, é outra cultura do futebol hoje com a molecada. Então, os moleques já chegam ganhando muito. Então, com empresários na cabeça deles. Nós sabemos que muitas vezes, se o cara não quiser ficar no clube, ele não fica. Aí já começa a surgir proposta, enfim. Mas aí tem que ter um presidente que sabe lidar com isso. Que sabe chegar no cara e conversar, que sabe chegar no cara e falar, aqui quem manda sou eu. Não é um jogador. Vai ser feito dessa maneira. Você, seu empresário, tem que aceitar a proposta do clube. Porque a proposta é boa. E não é o que vocês querem. É o que o São Paulo quer. Tem que ser bom para o clube. Não temos isso. Claro que o Antony foi vendido, mas deveria ser vendido por um valor maior. Mas sabe por que o São Paulo não consegue vender por um valor maior? Porque faz tempo que o São Paulo não é campeão. Por isso. Olha os jogadores do Flamengo que o Flamengo vendeu. Sabe? Então é isso. Acabou. Aí ele falou também que na época do Aidar quase acertou o Ed Carlos como zagueiro num valor muito superior. Claro, gente, o Aidar era um puta ladrão. Devia estar preso. Sabe? As presidências do São Paulo ultimamente têm sido terríveis. E continua sendo terrível. Continua sendo terrível. Aí é claro que ele falou do Raí, que o Raí ele aprende com o Raí até quando o Raí tá quieto, não sei o que, papapá. Aí eu pergunto, eu não sei como é o Raí, como ele trabalha dentro do CT com os jogadores. Eu admiro muito o Raí como jogador, como diretor não. Por que como diretor não? O Raí, ele ganha para ser diretor do São Paulo hoje. E ele deixa muito a desejar sim. Ele não representa a torcida como ela gostaria que fosse representada. Não. Porque o Raí ele foge, ele não fala com a imprensa, ele não... Em clássicos ele já fugiu pelo vestiário do rival. Não foi no último jogo que o São Paulo perdeu para o Botafogo. O Raí não foi porque talvez o sobrinho dele trabalha no Botafogo, não porque... Ele nem fala nada. O São Paulo perde para um time bem abaixo e o diretor de futebol não aparece para dar explicação, o presidente não aparece para dar explicação e é o técnico que vai dar explicação. Como o São Paulo é fraco nisso. Então tem que melhorar muito. Aí ele elogiou o Leco, falou que o Leco é uma das melhores pessoas, enfim. Pode ser uma ótima pessoa, mas não é um bom profissional. Porque o São Paulo virou um balcão de vendas, porque o São Paulo não tem outras oportunidades, não tem outras frentes. O São Paulo não tem um sócio torcedor. Não tem. Aí vem o Leque e fala, não, mas eu quero, o que importa mais é a torcida. O cacete, Leco, você tá fazendo média por causa do coronavírus. Sabe, foi legal você ter colocado o Morumbi à disposição? Foi, ótimo, parabéns. Mas quando é falar de futebol, você não pensa na torcida coisa nenhuma. O São Paulo não tem uma plataforma para comprar ingresso, porque agora fizeram carnês. Agora tá mais fácil porque fizeram os carnezinhos, então não tem tanto. Mas ao total acesso continua a mesma porcaria. Jogos grandes é uma dificuldade e nunca acaba esse contrato. Nunca é trocado esse contrato. O São Paulo novamente, eu já cansei quantas vezes eu falei isso, o São Paulo não tem sócio torcedor. O sócio torcedor de São Paulo hoje é só para torcedores de São Paulo que vai no estádio e tem prioridade na venda para jogos grandes, como Libertadores. Porque outras coisas, não vale a pena você gastar o seu dinheiro para dar para o São Paulo e você não ter benefício algum. Mas o São Paulo tem promoções que levam você... Sabe? Nem é divulgado isso. Dificilmente faz promoções, dificilmente faz alguma coisa. Então o São Paulo é muito ruim. A loja do São Paulo na internet
falta muito, é muito primário as coisas, sabe? Então São Paulo perde muito dinheiro com sócio torcedor, com loja, não tem tanta publicidade no Morumbi, não tem tanto chamar o torcedor para ir no Morumbi. Não tem. O São Paulo, a torcida vai porque a torcida ama esse clube. Porque é muito ruim a gestão que o Leco faz. Não adianta o Pássaro falar que ele é uma boa pessoa, mas bom profissional ele não é. E o Raí, como diretor, deixa a desejar sim, porque ele ganha muito bem como diretor de São Paulo, de futebol, e não aparece para dar cara a tapa. Ele só fica internamente. E não é essa posição de um diretor de futebol, que tinha que ser o Lugano. Tá trocado os cargos, já falando isso diversas vezes. Então fica difícil, fica muito difícil. E outra, ele falou de alguns jogadores só. Por que não falou do Birubiru? Ah, ele falou do Carneiro, que pá, que ali tá. Cara, já foi, sabe? São páginas viradas. Cara, coisa o contrato. São Paulo não tem mais nada a ver com ele. Aí tem do outro menino também que usou drogas, enfim. Como é o nome dele mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu esqueci o nome dele. Falou do. Peraí que eu esqueci o nome do. Ah, o Regis. O Regis era um jogador bom pra caramba, cara. Era um lateral bom. Mas a droga acabou com ele. E não teve como o São Paulo continuar com ele. Porque ele mesmo desistiu. Agora o Carneiro, como jogador, 2 metros de altura, não sabia nem cabecear. Ah, tava com depressão e não conseguiu. Beleza. Mas hoje o São Paulo, é melhor o São Paulo ficar apostando nele ou o São Paulo procurar outro jogador? Tudo bem, dá o suporte pra ele, mas, sabe, não traz mais futebol. Pelo menos não nesse momento, sabe? Procura, faz o tratamento com ele e vende ele para outro time. Porque no São Paulo, será que ele vai vingar? Será que o São Paulo vai ter uma outra decepção? O São Paulo não tá podendo ter decepção. O São Paulo tem que ser campeão para acabar a pressão no São Paulo. E puxa, eu não entendo, sabe? Tantos jogadores que o São Paulo trouxe pra nada. Pra nada. Diego Souza trouxe no São Paulo, beleza. Depois eu de graça. Isso é coisa de um departamento que tem estrutura? Tipo, traz o jogador e depois gasta uma puta grana, que foi quase mais de 10 milhões, e depois dá assim, tipo, como se dá uma bala? E assim foram vários. Chiesa. É sem explicação. O São Paulo continua sendo um departamento que não tem uma estrutura, uma gestão. Sabe? Não tem quem manda. Hoje sim tem bons jogadores. Tá fazendo um bom trabalho? Sim. O Diniz está fazendo um bom trabalho? Está. Mas o São Paulo, a todo momento, erra. E quando erra, degola tudo. Tudo cai. Então o São Paulo tem que ter um cara de cima, uma hierarquia que manda. Um presidente, um diretor, um técnico, torcida, sabe? Mas, ultimamente, o que o São Paulo tem é o quê? Jogadores que gostam do São Paulo. Que o Daniel Alves deu um chute no Flamengo. Falou, não quero grana, eu quero ficar no São Paulo. Só que tem jogadores que não merecem estar no São Paulo, não merecia. Hoje sim tá mais fechado o grupo, sabe? Tem menos peças assim que você fala, puta, o que esse cara tá fazendo no São Paulo? Mas o Calazans ainda tá lá. Não conseguiu se livrar do cara ainda. Então tem coisa que tem perguntas que é saber fazer média. Simplesmente fazer média para mostrar que ele é um bom contratado, que ele faz uma boa performance. Enfim, não duvido. Não conheço o Pássaro. Ele pode ser um bom profissional. Mas, só isso. Né? Não falou realmente o que o São Paulo precisa. Não falou do São Paulo. Deram mais, parece que foi uma entrevista só do Pássaro. Sabe? Vamos prestigiar o Pássaro e não o São Paulo. Sabe? Discutir as coisas. Eu queria perguntas de torcedores para ele. Mas, enfim, é isso que teve essa noite aí. Então, ele falou essas coisas aí, galera. Né? Não foi uma entrevista ruim, não. Foi uma entrevista legal. Falou algumas coisas, sinceramente. Não concordo que é uma opinião dele, claro. Que ele falar que o Raí, como eu já falei, é um bom diretor, que aprende com ele, mas pra torcida deixa muito a desejar. Falar que o Leco é uma boa pessoa, ponto. Mas bom profissional ele não é. Né? Porque o São Paulo erra muito.
Mas enfim, como eu já falei, foi mais uma entrevista para mostrar o pássaro, o profissional pássaro, do que para mostrar o profissional que ama o São Paulo, sabe? Que não é São Paulo, é um cara que trabalha ali. Né? Ele tá falando, falou, mas pra mim não foi uma coisa, uma melhoria para o São Paulo, sabe? Mostrar o São Paulo, foi mais para mostrar o pássaro. E espero que ano que vem que não esteja Leco, não sei se ele vai continuar no São Paulo, se for um bom profissional mesmo realmente, que continue. E, enfim, que o Raí ache o perfil dele, se ele quiser ficar no São Paulo ou não, mas como diretor de futebol, não vejo isso, não sei, toda a torcida não vê, toda a mídia já falou isso dele fugir, dele gaguejar, dele não passar segurança. Então, tem coisas que tem que ser mudadas. Para São Paulo voltar a ganhar títulos, não sei se vai ganhar algum título esse ano, pode ser que ganhe, tem um bom time, mas sabe, respeito, sabe? Hoje o São Paulo melhorou, subiu um nível. Nos outros anos era muito mais bagunçado do que é hoje. Então, falou do Rogério Ceni também, que o Rogério Ceni não vê ódio. Amigão, acorda, Rogério Ceni detesta o Leco. Sabe, acorda, não tem como mentir pra TV. O Rogério Ceni já falou que não trabalha com o Leco porque ele não suporta. Então, o Leco acabou com o Rogério Ceni, sabe? E então não tem como casar mais Leco e Rogério Ceni. Rogério Ceni só volta pro São Paulo quando não tiver mais Leco no São Paulo. Então tem coisas que foram, sabe, meio que achei forçadas. Mas enfim, espero que o nosso São Paulo esteja trabalhando bem com os profissionais que estão lá hoje. Enfim, Pássaro, o Diniz, Daniel Alves, todo o elenco. Falou também do Arboleda, que sentiu que ele queria ficar no São Paulo, que aquela confusão da camiseta, enfim. O Arboleda errou muito, teve uma tratativa totalmente errada pelo São Paulo, que o Raí também não apareceu para falar. Não apareceu para falar, que ó, cara a cara, tá? E teve do Jean também, que ele não apareceu, só foi bilhetinhos nas redes sociais, ninguém falou nada. Mas o Arboleda já foi, já página virada, é um jogador de São Paulo, é importante, é um bom zagueiro, enfim. Mas, mais uma entrevista que é mais para mostrar o lado profissional do Pássaro, do que o São Paulo. Então, o São Paulo falta gestão e nós sabemos que isso só vai acontecer, se Deus quiser, se o ano que vem entrar um cara que queira realmente, que ama esse clube, que queira fazer um trabalho legal, tá? Porque hoje o São Paulo não tem presidente. Diretor, não sei lá dentro, mas fora não passa nenhuma segurança para a torcida e nem para a imprensa. É isso. Essa foi a entrevista do Pássaro na ESPN e vamos esperar, né? Espero que o futebol volte o quanto antes. Espero que o mundo fique melhor, que as pessoas se recuperem, que para de morrer gente, que já tá demais. E, senhores, pessoas de 60 anos, não saiam, sabe? Fiquem em casa. Por favor, fiquem em casa. E a galera mais nova também, toma cuidado, nós não estamos de férias. Ninguém tá de férias, todo mundo tem que ficar. Fique em casa o máximo possível. Saia, resolva e volte. Não fique, não tem como ficar na rua. Temos que dar um jeito nessa doença, tá? Nesse vírus que tá acabando com o mundo, muita gente morrendo, mas nós vamos conseguir. Esperar um bom futebol no retorno. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.